E aí, galera, tudo jóia com vocês? Beleza? Vamos iniciar agora o quarto bimestre e tentar trabalhar essa parte agora de matrizes, né? De matemática linear, algébrica, parte da algébrica e da álgebra, da matemática, que é matrizes determinando de sistema linear. Bom, vamos falar sobre matrizes. Matriz. O que é uma matriz, né? Uma matriz nada mais é do que uma tabela. Tudo que eu puder trabalhar com tabela se encaixa na definição de matriz, tá certo? Então, nós definimos uma matriz do tipo M por N, uma tabela com M vezes N elementos dispostos em linhas e colunas, onde linhas nós vamos chamá-las de M e as colunas nós vamos chamá-las de N. Então, M e N. Então, vejamos aqui, ó. Essa tabela, ela tem fruto, graviola, cupuaçu e caju. A energia, que é a caloria, o cálcio e o fósforo. Em quilocaloria, a energia, em miligrama, o cálcio e o fósforo em miligrama também. Então, nessa tabela, o que é que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar só os dados numéricos. Só isso aqui, ó, que eu vou destacar agora. Então, isso aqui é a minha matriz dessa tabela. Quando é que a gente apresenta isso aqui? A gente apresenta de diversas maneiras, né? Em diversas empresas trabalham com esse tipo de controle. E existem algumas regras. Então, observe que essa matriz ela é composta por 3 linhas. Ó, uma linha, vou chamar aqui de linha 1, linha 2 e linha 3. E 3 colunas. Vou chamar coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Então, observe que nós só estamos aqui destacando só os números. Os dados ao redor da tabela a gente não precisa trabalhar, beleza? Então, essa matriz aqui, ela tem os elementos, ó, 60, 24, 28. Esses elementos estão na primeira linha, na linha 1, né? Linha 1. Vou até colocar aqui para vocês poderem enxergar melhor. Linha 1. Aí na linha 2, linha 2, eu terei os elementos 72, 23 e 26. E por último, a linha 3. Com os elementos 46, 4 e 18. Pronto, então são as linhas. Os elementos da coluna dessa matriz. Coluna 1, 60, 72 e 46. Coluna 2, 24, 23 e 4. E coluna 3, 28, 26 e 18. Observe que cada elemento da matriz ele se posiciona em um determinado local na matriz, beleza? Então, sempre lembrar, linha e depois coluna. Então, linha vem primeiro, coluna vem em segundo. Se eu quiser saber a quantidade de elementos que eu tenho nessa matriz aqui, só eu multiplicar o número de linhas pelo número de colunas. Então, o M representa a quantidade de linhas e o N a quantidade de colunas. Essa matriz aqui, ela é do tipo 3 por 3. Essa matriz é do tipo 3 por 3. Isso me garante que essa matriz tem 9 elementos. Joinha, beleza? Pronto. Então, a princípio, todo mundo entendeu já o que é matriz. Muito fácil. Mesmo que empurrar a baby de ladeira abaixo. Vamos para adiante. Se alguém tiver alguma dúvida, manda para mim, tá certo? Que eu tento resolver o mais rápido possível. Tirar as dúvidas o mais rápido possível. Pronto. Aí aqui, ainda sobre a definição de matriz. Quando a gente pergunta assim, qual é o tipo da matriz, pessoal? Tipo da matriz. É
para você dizer a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que essa matriz tem. Então, sempre que se pergunta qual o tipo da matriz, você vai dizer a quantidade de linha, a quantidade de coluna. Então, observe que aqui eu estou destacando as três maneiras para a gente representar as matrizes. Pode ser através de colchetes, que é mais utilizado. Colchetes, que é essa representação aqui. Pode ser por parênteses. Que é a segunda. E pode ser por barra dupla. Para não confundir. Professor, pode ser barra simples? Não, porque barra simples nós vamos utilizar elas em determinantes. Então, para não confundir uma coisa com a outra, a gente deixa a barra simples para determinante. Beleza? Então, no primeiro exemplo, nós temos uma matriz. Ó. Primeiro eu vou contar a quantidade de linhas que essa matriz tem. Tá? Primeira coisa, quantidade de linhas. Ela tem ó, uma linha, duas, três. Três linhas, tá aqui. Ó. Então, quantidade de linha, 3 linhas. Em seguida, eu vou contar a quantidade de colunas. Então, uma, duas. Tá aqui colunas. Duas colunas. Então, essa matriz ela é do tipo 3 por 2. No segundo exemplo, que está com parênteses, a matriz ela é do tipo 3 por 3. O terceiro exemplo é do tipo 2 por 1, que está em barra dupla. O último exemplo ela é do tipo 1 por 4. Ela é também chamada de matriz linha e a outra é chamada de matriz coluna. Você recebe nomes especiais. Matriz do tipo 2 por 1, quando a matriz tem uma única coluna, ela recebe o nome de matriz coluna. Isso lá na frente eu vou falar quando entrar em tipos especiais de matriz. Tá? Vou dar exemplos lá também. E aqui é uma matriz linha, porque ela tem apenas uma linha. Então, toda vez que a matriz tiver uma linha, ela é chamada, ela recebe esse nome especial de matriz linha. Mas ela não deixa de ser do tipo 1 por 4. Então, qual o tipo dessa matriz? 1 por 4. Representação genérica de uma matriz. Eu tenho aqui uma representação genérica da matriz. Na minha matriz, observe que eu tenho aí as linhas e colunas. Né? Então, eu tenho 4 linhas e 3 colunas. Foi destacado nessa matriz um elemento que é a raiz de 2. Tá? Raiz de 2. Esse elemento ele se encontra em que linha? Na quarta linha e na terceira coluna. Eu vou destacar aqui para vocês terem uma ideia melhor. Né? Então, observe que esse elemento aqui, ó, raiz de 2, ele se encontra, ele é o elemento 43. Por que o elemento 43, professor? Porque ele está na quarta linha e está na terceira coluna. Assim como se eu pegar qualquer outro elemento aqui, ele vai estar em uma linha e em uma determinada coluna. Então, sempre dessa forma. Esses elementos, de forma genérica, a gente vai representar por A e J. O I indica a linha que o elemento ocupa e o J indica a coluna. Então, cuidado para não confundir M e N. M indica a quantidade de linhas e N indica a quantidade de colunas. I indica a linha que o elemento se encontra, porque ele ocupa, e J indica a coluna. Pronto, aqui. Eu tenho essa matriz, certo? Vamos destacar aqui um elemento, o 6. Esse elemento ele se encontra em que linha? Ó, ele está na primeira, segunda, terceira, quarta linha. E que coluna? Primeira coluna. Então, esse é o elemento A41.
O 6 é o elemento A41. O 5 se encontra na primeira linha e na segunda coluna. Então, esse é o elemento A12. A12. Esse elemento 6 aqui, eu vou esticar ele aqui um pouco de lado. Esse é o elemento 41. Pronto. O 5 é o elemento A12. Esse raiz de 3 aqui, que eu estou destacando, é a mesma matriz, tá, galera? Só muda só a representação dela aqui. Ele se encontra na terceira linha e na primeira coluna. Então, esse é o elemento A31. E assim sucessivamente. Então, cada elemento desse aí corresponde a uma posição. De forma geral, já falei anteriormente, a IJ é o elemento da linha I e da coluna J. Então, o elemento A31, ele está na terceira linha e da coluna 1. O elemento A12 está na primeira linha e na coluna 2. E assim por diante. Façam suas anotações e qualquer coisa mandem para mim. As matrizes especiais. Matriz nula. A matriz nula é qualquer matriz cujo todos os elementos vai ser igual a zero. Exemplo, a matriz nula 2 por 4. Tem 2 linhas e 4 colunas. Todos os elementos igual a zero. Além da matriz nula, eu posso ter também a matriz linha, que nós já vimos anteriormente. Eu não botei aqui, mas vou colocar, tá? Só para não... Matriz linha. E também eu tenho uma matriz coluna. O próprio nome já está dizendo, matriz linha possui uma única linha. Matriz coluna possui uma única coluna. Então, se eu colocasse aqui a matriz A, 3 não, 1 por 3. 1 por 3. Eu vou botar aqui 7 como elemento, 0 e raiz de 3. Pronto. Essa daqui é uma matriz do tipo 1 por 3. Ela tem uma linha, 3 colunas, e ela é classificada também como matriz linha. A matriz coluna, vou chamar aqui de matriz B, ela é do tipo 3 por 1. Vou pegar essa mesma matriz aqui, ó, vou escrever ela assim, ó, 7, 0 e raiz de 3. Pronto. Essa daqui é uma matriz coluna. Por quê? Porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Ela é do tipo 3 por 1. Mesmo se por acaso tiver alguma atividade perguntando qual tipo das matrizes, você não vai botar matriz linha nem matriz coluna. Você bota matriz do tipo 1 por 3, matriz do tipo 3 por 1. Ok? Beleza? Então, ainda continuando nas matrizes especiais, vamos mais adiante. Deixa eu apagar aqui, limpar a tela. Pronto. Eu tenho uma matriz quadrada. Quando é que uma matriz ela é quadrada? Pronto, o nome já diz tudo, né? A matriz ela é quadrada quando o número de linhas e o número de colunas são iguais. Toda matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas, ela é chamada de matriz quadrada. Ela recebe esse nome especial, certo? Então, nesse caso, o número de linhas e o número de colunas são iguais. E ela é do tipo M por M.
Isso só nas matrizes quadradas que a gente pode destacar duas diagonais. A diagonal principal e a diagonal secundária. A diagonal principal, os elementos que nela estão, a posição dele na linha, na coluna, são iguais. E a outra diagonal é a secundária. Então, observe que aqui, ó, na diagonal principal, eu vou ter os elementos 1, 2 e 3. Qual é a posição do elemento 1? A11. Qual é a posição do elemento 2? A22. E qual é a posição do elemento 3? A33. Na diagonal secundária, né, eu vou destacar aqui, eu tenho o 5, o 2 e o menos 5. E aí, a posição daquele primeiro 5 é primeira linha, terceira coluna. A posição daqui vai ser 2 por 2. E a posição do menos 5, terceira linha, primeira coluna. Certo? Então, aqui, só nas matrizes quadradas é que podemos destacar essas duas diagonais. Diagonal principal e diagonal secundária. Matriz identidade. Quando é que uma matriz ela é identidade? Vamos destacar aqui o seguinte, muito simples e fácil. Toda matriz cujos elementos da diagonal principal vai ser sempre igual a 1, sempre igual a 1, ela é uma matriz identidade. Para isso, os elementos da diagonal principal têm que ser iguais a 1. E os demais elementos vão ser iguais a 0. Se, professor, se tiver um número aqui diferente de 0, em cima e embaixo, ela é o quê? Ela é chamada de matriz quadrada, nesse caso aqui, né? Porque é uma identidade. 5, se ela tem um elemento ali diferente de 0, ela é uma matriz quadrada apenas, não entra na identidade. E observe, toda matriz de identidade, ela é uma matriz quadrada. Uma matriz é determinada, matriz diagonal, próxima matriz aqui, ó, quando os elementos que não estão na diagonal principal são nulos. Os elementos que não estão na diagonal principal são nulos. Então, observe que aqui a diagonal principal pode ser qualquer elemento, mas os que estão fora tem que ser nulo. Então, ela passa a ser uma diagonal principal. Matriz transposta. Muito simples, muito fácil. Não tem cálculo nenhum. Quando eu quero pegar a transposta de uma matriz, observe a minha matriz A. A matriz A ela é do tipo 3 por 2. A sua transposta ela vai ser do tipo 2 por 3. Então, a matriz A é do tipo 3 por 2 e a sua transposta vai ser 2 por 3. O que é que aconteceu aqui, professor? Qual é a diferença de um para o outro? Observe aqui, a linha é 3. E quando eu faço a transposta, eu mudo a posição da linha e da coluna. Aqui é 3 por 2, aqui vai ser 2 por 3. Só que, em compensação, observe que eu destaquei aqui, ó, 2, 5 e 0 é a primeira coluna, passou a ser a primeira linha. E 3, 1 e 2, que era a segunda coluna, passou a ser a segunda linha. Então, só muda isso, pessoal, na matriz transposta. Igualdade de matriz, para a gente finalizar a aula de hoje. Eu só posso dizer que duas matrizes são iguais. Primeiro, se eles são do mesmo tipo. Os tipos têm que ser iguais às duas. E todos os elementos, todos, sem exceção, dos elementos correspondentes forem iguais. Então, primeiro, elas têm que ser do mesmo tipo. E segundo, todos os elementos correspondentes têm que ser iguais. Professor, diabo é elemento correspondente. A posição de um elemento da matriz A e a posição do segundo elemento também tem que ser iguais. Por exemplo, o elemento A11
tem que ser igual ao elemento B11. O elemento A12 tem que ser igual ao elemento B12. E assim por diante. Beleza? Então, ficamos por aqui. Beijo, que Deus proteja todo mundo e até a próxima, se Deus quiser deixar e permitir.